Dizer aos irmãos, até uma certa hora do culto, nosso trabalho é de baixo para cima. Até agora, nosso trabalho foi adorar, orar, glorificar, chorar, pular. Foi daqui para lá. Tudo que você tinha que mandar para lá, você mandou. Quem ainda não mandou, dá tempo, pode mandar. Agora nós queremos, com o pastor Alex, virar a estrada. Agora é de lá para cá. Quantos irmãos querem ouvir Deus falar agora? Então a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma salva de palmas, recebendo o pastor Alex com a mensagem da palavra de Deus. A paz do Senhor para todos. Deus tem me dado reiterados privilégios. Eu me refiro ao fato de ter vindo aqui diversas vezes e hoje retornar a esta igreja histórica que está fazendo história, uma igreja que não se dissocia, da sua origem, dos bons costumes, dos princípios, dos valores exarados nas Escrituras Sagradas. Sou carioca de nascimento, vou fazer 13 anos que estou em São Paulo, e uma das mais gratificantes coisas que me ocorreram foi Deus ter colocado no coração do nosso líder, pastor Antônio Larente, essa consideração e afinidade pela minha pessoa. Quando a gente chega num lugar, a gente se sente apreensivo. Então, lá no comecinho, quando eu cheguei aqui, essa igreja sempre me acolheu. O pastor Larente sempre me fez me sentir aceito. E essa aceitação ter me feito muito bem. Eu me tornei amigos dos seus filhos, pastor Ricardo Larente, quero cumprimentar sua esposa Kátia Larente, o Carlos Larente, muitos obreiros aqui também Deus me deu como grandes amigos, a exemplo do pastor Paulo. Quero agradecer a Deus por rever o pastor Ezequiel Alegria. Foi ótimo esse momento que antecede a pregação, porque esses louvores, esses varões aqui cantaram tanto quanto divinamente bem, a exemplo do pastor Ezequiel. E eu estou muito feliz, muito agradecido a Deus pelo fato de retornar a essa casa de oração. O tema está consubstanciado em 1 Reis, capítulo 19. Louva a Deus pela vida da sua esposa, pastor Antônio Larente, Maria Camilo Larente. Que Deus dê saúde à sua serva. Que Deus preserve ela por muitos anos. Sua companheira. Quero aqui fazer a leitura do texto que já foi lido nesta noite, na leitura devocional. Jezabel ameaça Elias. Leram do versículo 1 ao 7, eu vou ler do versículo 1 ao 8. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada.
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Sentem-se, mas se puderem, mantenham suas Bíblias abertas em 1 Reis, capítulo 19. Diga comigo: eu tentei ser forte, até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Eu tentei ser forte. O problema é que a gente não consegue ser forte o tempo todo. Quem diria, né? Um homem da envergadura do profeta Elias, um homem de tão profunda experiência com Deus, de grande intimidade com Deus, profeta do fogo, profeta do sobrenatural, o profeta por intermédio de quem Deus operara grandes feitos, milagres, maravilhas. Mas, tal qual todos nós, um profeta de carne, ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem, tutano, vulnerável. José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, em 1998, escritor português, ele diz: se o seu coração é de ferro, faça bom proveito, o meu é de carne e sangra todos os dias. Tiago, se referindo a Elias, no capítulo 5 da carta que leva o seu nome, versículos 17 e 18, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E tendo orado para chover, a terra deu o seu fruto. Mas este homem que orava para que o céu interrompesse a chuva, para que o céu derramasse a chuva, esse homem que por meio da oração abria e fechava o céu,
é o que nós vemos aqui num estado profundo de depressão. Sentado debaixo de um zimbro, depois de estar sentado, deita, completamente entregue à melancolia, abatido por uma profunda tristeza. Daí eu tentar justificar por meio do tema, tentei ser forte. Eu tentei ser forte, até que despedacei. O que é depressão? Depressão é pressão demais. Se tu nunca teve, não julgue, ajude. Muitos cristãos acreditam que a sua fidelidade, vida de oração, retidão, lhes darão imunidade à dor, às enfermidades, às debilidades, às contrariedades, aos percalços, aos problemas, às vicissitudes, às mazelas. Nenhum de nós está imune, blindado contra os altos e baixos e percalços. O sofrimento é comum a todos nós. Quer você seja espiritual ou não, de oração ou não, somos humanos, comedores de arroz, feijão e ovo, que faz a alegria do povo. Volto a dizer, de carne e ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem e tutano. Salmo 103, versículo 14. Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Se você profetiza, o faz no poder do Espírito Santo e não na sua própria força. Se você prega, se você ensina, se você canta, se você louva, se você rege, se você tem um ministério, um dom, um talento, isto não veio de você, é dom de Deus, veio do alto, veio do céu, veio de Deus, veio do trono, veio de cima, veio do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Todas as vezes que este homem realizou grandes feitos, foi Deus por intermédio dele, foi o Espírito Santo por intermédio dele, e ele acaba de ter mais um grande sucesso, porque a vida desse profeta é uma vida de sucesso. Ele ora e as coisas acontecem, ele pede a Deus e a bênção aparece. Agora, diante de um povo que cocheava entre dois pensamentos, que desfrutava da bênção de Deus, mas não reconhecia que era Deus quem enviava a bênção e agradeciam a Baal, a semente germinava, crescia, se desenvolvia, florescia e frutificava. O povo tinha fartura, Deus estava dando prosperidade à nação de Israel, mas o povo havia se desencaminhado, desde que Acabe se acumpliciou a uma mulher pagã, idólatra, feiticeira, chamada Jezabel. Era um homem pusilânime, calça frouxa, mandado pela mulher, que era autoritária, tirânica, malfazeja. Percebendo a sua personalidade tacanha, sua pusilanimidade, ela começou a crescer em cima da fraqueza do marido e lhe tomou o sinete, a caneta, redigia texto e assinava como se fosse o rei, e tudo que ela determinava estava valendo, e o rei se calava.
Começou a espalhar postes ídolos em todos os lugares de Israel, para cultos às divindades pagãs, principalmente a uma divindade chamada Baal. E o povo se enveredou na idolatria, e ela era a maior voz do balaísmo. O povo se desencaminhou. Apesar da nação ter dado as costas para Deus, Deus não deu as costas para o povo. Olhou para Israel, olhou para o palácio, olhou por todos os arredores e não viu um representante, alguém que pudesse lhe representar naquela corte que havia descido ao mais baixo nível da degenerescência moral e espiritual. Deus olha para uma cidadezinha, perdida no mapa, nas regiões remotas de Gileade, chamada Tisbé. Lá tem um camponês, um homem com trajes rústicos, um caipira, que adorava Deus, que conhecia Deus, que amava Deus, e que desejava ser usado por Deus. Não era covarde. E Deus então o tira lá do interiorzão, do agreste, e o traz, o introduz no palácio. E ele traz Deus para o palácio. E diante de Acabe diz: assim diz o Senhor, não haverá chuva como sinal de punição. Deus tem dado tempo ao tempo, Deus tem advertido, e você tem feito ouvidos moucos e vistas grossas. E todo o povo se desencaminhou e está adorando Baal. Baal não é ninguém, Baal não é nada, Deus é tudo. Ele passa a ser profeta do palácio, até que Deus diz: levanta-te e saia daí, esconde-te. Viveu um período à margem do ribeiro de Querite, sustentado pelos corvos, que todas as manhãs e tardes lhe levava carne e pão, e ele bebia do ribeiro. Depois foi para Sarefate ou Sarepta, dependendo de uma viúva para poder sobreviver. Quando ele retorna por determinação de Deus, ele vê que toda aquela seca e a fome, o maior flagelo da humanidade, não foram suficientes para despertar um rei surdo, uma rainha surda, porque o pior surdo é aquele que só ouve a ele mesmo. O sofrimento é o megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo, um rei surdo, uma autoridade surda, um obreiro surdo, um músico surdo. Algumas pessoas são despertadas por Deus com tapinhas no ombro, enquanto outras só com safanão no pescoço. Mas mesmo Deus tendo punido a terra com fome, o povo não se arrependeu, estava cocheando entre dois pensamentos. Elias reaparece e lança um desafio: está aqui este animal. E deu para os profetas de Baal, e ficou com um animal. E disse: nós vamos sacrificar ambos os animais, vamos consagrá-los. Primeiro vocês ofereça ao vosso Deus Baal, e depois oferecerei o meu animal ao Deus que criou os céus e a terra. E o Deus que respondeu por fogo, este é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal ofereceram aquele animal, clamaram de 6 da manhã ao meio-dia. Já estavam debilitados, exaustos, roucos.
roucos. E clamavam. E Elias, em contrapartida, dizia: clame mais alto. Quem sabe se ele não empreendeu uma viagem? Clame mais alto. Quem sabe se ele não está dormindo? A Bíblia viva, a Bíblia parafraseada viva, diz: clame mais alto. Quem sabe se ele não está no banheiro com desenteria? O profeta avacalhou, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de unção. Não mediu esforços para ridicularizar a religião de Baal. Baal está no banheiro com disenteria. Eles disseram: nós temos que fazer mais do que clamar. Vamos nos autoflagelar. Começaram a se retalhar, se cortar e derramar o próprio sangue. E pulando, se gesticulando. Baal, Baal! Baal era um ídolo mudo. Tinha olhos, mas não via. Boca, mas não falava. Ouvidos, mas não ouvia. Pés, mas não andava. Mãos, mas não tocava. Cabeça, mas não pensava. Ídolo. Ninguém mais tinha força para poder clamar. Aí ele pega o animal e diz: agora é minha vez. Olhou para o altar todo desmontado. Disse: não, eu tenho que reparar o altar. Deus é Deus. Zeloso. 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel. Fez um córrego em volta, colocou o animal em cima da lenha e sobre o altar, pediu que trouxesse cântaros de água para jogar no animal, jogar sobre as pedras, e pediu que se repetisse, trouxesse mais cântaros de água, e foi tanta água que se sobrepujou, transbordou o rego. Agora ficou mais difícil, não para Deus. Fez uma oração curta. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta que tu és o Senhor Deus sobre Israel. E envia fogo, e na mesma hora o fogo desceu do céu. Lambeu o animal, o holocausto, as pedras e toda a água que havia no córrego. Ficou claro quem era de fato o verdadeiro Deus. Aí o versículo 40 do capítulo 18, que é o contexto, diz assim: e Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou a fio da espada. 1 a 1. 450 profetas fake. Falsos profetas. Profetas de Araque. Jezabel não presenciou o fato, não está sabendo do fato, está no palácio, fazendo o cabelo, usando os produtos mais caros para manter a pele rejuvenescida, nada contra, está se cuidando, é a rainha. De repente o marido chega cabisbaixo, apreensivo, ela diz: e você, ô bobão, por que está assim, olhando para o chão? Não é nada não. Desembucha, homem. É que o quê? É que Elias, vou te contar. Aí o versículo de número 2, o versículo de número 1 diz assim:
Capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, contou tintim por tintim, parcimoniosamente, detalhadamente, ips e literis, ao pé da letra. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Aquela mulher foi se encolerizando. Os olhos pareciam sair de órbita. O cabelo feito, armado, ficou assustador. Aquela mulher com ira sangue sedenta e disse: deixa comigo. Se tu permitiu que isso acontecesse, seu calça frouxa, eu vou dar a resposta que esse profeta de meia tigela merece, porque eu sou a Jezabel. Chamou o mensageiro e disse assim: faça-o saber que amanhã, neste mesmo horário, ele será morto como ele matou todos os 450 profetas da minha religião. Aí o mensageiro vem célere, esbaforido, cansado, e encontrou o profeta Elias acostumado só com aquela atmosfera de poder, de glória. Ele já estava até se sentindo autossuficiente. O profetão. Tudo funciona, tudo acontece, basta eu falar. Às vezes Deus tem que nos desmontar, porque Ele conhece a nossa estrutura e às vezes a gente não. É obra-prima do diabo fazer-nos acreditar que somos mais do que somos, que temos mais do que temos e que podemos mais do que podemos. É obra-prima do diabo levar-nos a achar que somos o bam, bam, bam. Elias começou a acreditar que era a última bolacha do pacote. E aprendeu logo, logo, que a última bolacha do pacote sempre vem quebrada. Nunca se ache demais, porque tudo que é demais sobra, tudo que sobra vira resto, e todo o resto vai para o lixo. Menos, profeta Elias. Menos. Você que é usada por Deus, usado por Deus. Essa força não vem de dentro, essa força vem do alto. Esse poder não emana de você, promana de Deus. Menos. Aí o mensageiro chega esbaforido e diz: olha, estou vindo do palácio. A rainha Jezabel disse que já está preparando alguns homens fortemente armados. Eles vão estar no teu encalço. E é amanhã, a esta mesma hora, como você fez com os profetas de Baal, você será um homem morto também. Tu vai morrer. Ele poderia ter dito: o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Jezabel tem poder institucional, mas quem vai decidir se eu vou viver ou morrer é Deus. Só tem que ele entre em desespero. Ele acreditou na ameaça, porque acredito que Jezabel nem queria matá-lo, queria apavorá-lo, porque se quisesse matar não ia dizer nada. Vai dizer que vai matar, vai lá e mata. Vai avisar para o homem se precaver, para o homem se armar, se defender, que dali era um falso bizu. Só para poder desestabilizar. E não é que desestabilizou, ele foi carcomido por um medo, que de um medo tênue se tornou um medo fóbico. De um medo fóbico se tornou uma crise de ansiedade, insegurança.
sensação de aperto no coração, de estrangulamento, crise de ansiedade. O medo, a crise de ansiedade se transformaram num transtorno fóbico. E o homem, para escapar com vida, olha só o que o medo faz. Ele já não mais crê que a vida dele está na mão de Deus, a vida dele está na mão de Jezabel. A Bíblia diz no Salmo 112, verso 7, não temerás os maus rumores. O seu coração confiado nele está. Confiado e firmado nele. Mas quando o medo entra e se torna uma fobia, uma ansiedade, uma crise assintosa de ansiedade e um transtorno de pânico, aí a fé é carcomida, é esvaziada. Alimente a sua fé e deixe o seu medo passar fome. Elias alimentou o medo e a fé dele ficou débil, debilitada, exaurida, enfraquecida. Adoeceu a fé do homem. Por isso que Tiago diz que ele é sujeito às mesmas paixões que nós. Orou para fechar o céu, para abrir o céu, mas é de carne, osso, sangue, músculo, pele, cartilagem, tutano. Às vezes a gente precisa ser golpeado para a gente não se esquecer da maior lição, a lição da dependência divina. Aprendeu a maior lição aquele que aprendeu a depender de Deus. Meus irmãos, quando aquele mensageiro diz, vai morrer, ele disse o quê? Pé para quem te quer. Na linguagem, no carioquês, vazou. Aí para onde ele vai? Para o joelho? Para o monte orar? Para o seu quarto para dobrar o joelho e dizer, Deus, olha aí, eu te apresento a afronta de Jezabel. Minha vida está nas tuas mãos. Foi para o deserto. Diz, estou fora, porque se esqueceu de uma coisa. Capítulo 18, versículo 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. A mão de Deus estava sobre Elias, mas o medo o cegou. Ele olhava e não via mais a mão. A ansiedade faz com que você não perceba as digitais de Deus. Você já não enxerga mais a mão de Deus em nada. Antes do medo fóbico, antes da crise de ansiedade, antes do transtorno de pânico, você via os sinais. Deus está comigo, eu vejo, está difícil, está desafiador, mas Deus está comigo. Deus está comigo, a mão dele, eu vejo a mão dele, mas quando o medo entra, enfraquece a fé, te cega, e você fica entorpecido, você se idiotiza. Cadê aquela mão? A mão estava lá, mas ele não via a mão. Bastava ele acreditar, não estou vendo, mas Deus nunca vai me desamparar. Ele disse que nunca me deixaria, me desampararia. A nuvem ocultou a mão, a poeira ocultou a mão, as lutas ocultaram a mão, as adversidades ocultaram a mão, mas a mão está lá. O câncer veio e mexeu com o seu psicológico,
Tu olha e não vê a mão, mas ainda que tu não veja, a mão está lá. Ele não viu a mão, ó. Ele era o homem certo, no lugar certo, no tempo certo, para fazer a coisa certa, do modo certo. Mas quando não viu mais a mão, saiu da vontade geográfica de Deus. Corre para o deserto e caminha, passa. Como diz o versículo 2. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe assim: se faça os deuses e outro tanto, se de certa manhã a essas horas não puser tua vida como a de um deles, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, medo de morrer. Se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Agora são os sinais de depressão: medo, crise de ansiedade, transtorno de pânico, fuga da realidade, não quer encarar mais o problema, está fugindo do problema. E agora, não quer companhia de ninguém, vínculos afetivos, quer se isolar e deixou ali o seu moço. Um grave erro, porque nós nos completamos no outro. Aprove a sabedoria divina fazer com que os homens sempre necessitassem de outros homens. É melhor ser dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho. Se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Ele tinha caído emocionalmente em depressão e não tinha lá um amigo para poder ajudá-lo. Porque ele abriu mão dos vínculos afetivos, ele abriu mão da amizade, ele colocou o seu moço, o seu auxiliar para correr e diz: não quero mais a sua companhia. Daqui em diante a gente se separa. Tu segue o teu caminho, que eu sigo o meu. E ele foi para Bérseba, caminho de um dia, em direção ao nada, ao deserto. O depressa é assim. Não atende mais chamada telefônica, não responde aos toques, às mensagens, se isola, se enclausura, se fecha no seu mundinho, se tranca no seu quarto, fecha a porta, não tem apetite, entra debaixo de um lençol, de uma coberta, e a coberta fica pesada, pesa 1 tonelada, é um lençol fino e leve, mas é difícil ele se desvencilhar, a depressão o mantém lá. Gosta de ambientes escuros, toscos, anuviados, embaçados, acinzentados, porque isso reflete o interior. Está tudo cinza aqui. Por depresso, até os arco-íris tem 7 cores. E se tu perguntar quais são: cinza, 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 cinza e cinza. Por quê? Porque o interior é cinza. O pensamento é negativo. O pessimismo tomou conta. Tudo aqui também é cinza. A Bíblia diz, Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Largou o moço, caminhou 24 horas, não levou marmitex, marmita, como diz lá na minha terra. Lá a gente chama quentinha, que é marmitex. Não levou laranja, banana, não levou nenhuma fruta, um biscoito, um pedaço de pão, uma broa. Caminha 24 horas, um dia, e teve a sorte de encontrar no deserto, que é algo muito raro, difícil de acontecer, uma giesta. Um arbusto, uma árvore frutífera, que produz frutos semelhantes a vagens, com pelos. E ele se recusa a comer. Ele se senta ali, sozinho,
e pede no seu ânimo a morte. Ó Deus, já basta, porque é melhor morrer do que viver. O depresso vive nesta dicotomia e nessa contradição. Foge para não morrer, e depois que foge, fugiu para não morrer, mas agora quer morrer. Agora pede a morte. Foge para não morrer, e depois de empreender a fuga diz, não, é melhor morrer. Acaba com a minha vida por aqui. Acaba com a minha vida. É melhor morrer do que viver. Medo, isolamento e prostração. Sentou-se debaixo do zimbro. Pelo menos tem uma sombrinha. Sol a pino, causticante, altas temperaturas próprias dos desertos. Vou ficar aqui sentado. Depois que pediu no seu ânimo a morte, agora se deitou, diz o texto que se deitou. Isso é prostração. Se entregou completamente. Sabe aquele lençol leve, mas que pesa 1 tonelada, para o depresso? Ficou ali dizendo assim, não vou acordar. Me recuso a acordar. Me recuso a sair debaixo do zimbro da giesta. Me recuso a sair do meu quarto. Eu me recuso a sair de cima da minha cama. Só quero cama, 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 cama. Qual é o tema de hoje? O tema que vocês deram? Postura. Tomando a postura. Tomando postura. Tem gente aqui que está sofrendo, pastor. Tem gente que se flagrou aqui e diz, como que eu cheguei aqui? Como que eu cheguei aqui? Eu tive força. Oh Deus, olha, eu achei, não acreditei que eu ia participar daquele congresso de varões. Foi porque Deus tem um plano e um propósito. Ele vai te dar todos os elementos, todos os nutrientes, todas as vitaminas, todas as proteínas, todos os ferramentais para que você tome uma postura. O zimbro não é o teu lugar. O chão não é o teu lugar. A cama não é o teu lugar. Sentou-se e deitou-se. E se Deus não intervém, o desejo de morrer ia dar lugar para uma ideação suicida. Porque primeiro é o desejo de morrer. Ah, tomara que aconteça alguma coisa e eu morra. A ideação suicida é mais perigosa. Porque a pessoa não espera a morte, ela provoca a morte. Começa a pensar em ponte. Começa a pensar em forca. Começa a pensar nos arranha-céus, janelas abertas, alturas. E Deus está cortando esse laço. Meu Deus. Aleluia. Dehaio saio. La caloba shuriendere como saio. Laio masaio que suyo que. Versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Mas antes, quando ele lhe havia dito, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais, ele não está se referindo apenas pai e mãe, ele está se referindo aos teus antepassados. Isso é um senso de desvalor, baixa autoestima. Sou melhor do que ninguém, eu sou um lixo, um zero à esquerda, interpretando, parafraseando.
Não sou melhor do que ninguém, melhor do que os meus antepassados. Mas quando, antes de entrar em crise, devia se julgar melhor do que todos os seus antepassados. Devia se achar o cara. Mas Deus permitiu a crise para saber que tu é pó. Os teus talentos são de ouro, mas teus pés são de barro. Deus está dizendo, Elias, seus dons são de ouro, seu potencial é de ouro, seu chamado é de ouro, sua vocação é de ouro, sua capacidade é de ouro, seu potencial é de ouro, mas os seus pés são de barro. Os seus pés são de barro. Os seus pés são de barro. Nunca se ache demais, porque tudo que é demais sobra. Tudo que sobra vira resto, e todo o resto vai para o lixo. Menos. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Perda da autoestima, senso de desvalor. E perda do senso de propósito. Não dá mais. Eu tentei ser forte, até que despedacei. Não digo isso para ridicularizar Elias. Eu digo isso para corrigir um pior mal do nosso século, que é a tentativa de aumentar o tamanho do homem e diminuir o tamanho de Deus. O antropocentrismo. O culto à personalidade. É tão fácil, irmãos, cair. É tão fácil morrer. É tão fácil se arrebentar. É Deus que nos sustenta. É o poder de sua graça. Só a gente sabe o quanto dói tentar ser forte o tempo todo. Não dá para ser forte o tempo todo. Se formos fortes o tempo todo, a gente vai achar que a gente anda por cima das águas sem a ajuda de Jesus. Já andei uma vez, aprendi como é que é o macete. Deixa eu mostrar que eu sei. Se tu tirar os olhos dele, tu afunda. Se tu se julgar melhor do que os teus antepassados, tu vai para debaixo do zimbro. Está lá debaixo do zimbro. Aqui, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Quero morrer. Melancolia, pessimismo, derrotismo, vitimismo, coitadismo, e quase tudo que termina com ismo é doença, é patologia. Estressado, exausto, debilitado. Eu tentei ser forte, até que despedacei. Não quero ridicularizá-lo. Quero apenas dizer que muitos de nós nos identificamos com ele na sua crise. Diga comigo, se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Você conhece alguém que está depresso, deprimido? Não ridiculariza. A pior coisa para um depresso é você dizer, isso é frescura, sai debaixo desse lençol, reage! Você está prestando um desserviço. A gente precisa de discernimento e amor, amor e discernimento. Seu frouxo, seu fraco,
Não faça isso. Ninguém tem o direito de criticar a dor do outro se não a sente. Só sente a dor do calo quem calça sapato apertado. O sapato apertado está no pé do depresso, não está no teu. Por isso que tu chama de frescura. Mas pode chegar a tua vez e que Deus não permita. Que Deus não permita. Nem sempre há explicação para a dor. Aquele que a sente nem sempre sabe explicá-la. Nem sabe dizer o que de fato está se passando dentro dela, na cabeça dela, no coração dela. Nem sempre há explicação para a dor, mas há um aprendizado. Nada nos torna tão grandes como uma grande dor. Se Deus amaciasse todos os golpes, jamais aprenderíamos a crescer e depender dele. Existem dois tipos de depressão, endógena e exógena. Diga comigo, depressão endógena. Depressão exógena. Endo é tudo que vem de dentro. Existem pessoas que já nascem com a predisposição para depressão. É um déficit de substâncias químicas no cérebro, de neurotransmissores, ausência de serotonina, dopamina, noradrenalina e outros neurotransmissores. E vai acompanhar a depressão a criança na primeira infância, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, na idade adulta e quando ela se tornar uma pessoa idosa. Ela vai se debater com a depressão endógena. Ela vai ter que se submeter, caso possa e queira, a sessões psicoterápicas. Vai ter que se municiar de bons livros. Vai ter que vigiar mais nos hábitos alimentares, em determinados costumes, abrir mão e aderir outros. Vai ter que fazer uso de alguns medicamentos ansiolíticos, psicotrópicos. E a depressão exógena são aquelas de cunhos circunstanciais, ou seja, causada por fatores externos, uma reação aos fatores ambientais e circunstanciais, como a pandemia. Quantas pessoas não ficaram depressivas por conta da pandemia? O clima de medo, de insegurança, o vizinho que morreu, as perdas de amigos, os lares que foram enlutados, e alguns, 2, 3, 4 membros de uma mesma família. Falência de um negócio, decretos inumanos, irresponsáveis. Portas de comércios lacradas, fechadas, com cadeados de presídio. Endividamento. Luto. Divórcio. Desemprego e falência de negócios, falência de empresas. Fora aquelas que passaram, sobreviveram, mas ficaram com sequelas, a palavra que não me veio. Muito obrigado, pastor Antônio Larente. Ficaram sequelados. Perda de força muscular. Adquiriram diabetes, coisas que não tinha antes. E tantos outros problemas. Em ambas as formas depressivas, ou de depressão endógena, exógena,
elas estão em 3 níveis: grave, moderada e leve. Leve, moderada e grave. Não importa em que nível você se encontra, na leve, na moderada ou na grave. Eu quero dizer que Elias estava no desertão. Lá não tinha farmácia nem farmacêutico. Lá não tinha médico, nem enfermeiro, nem maqueiro. Lá não tinha centro psicoterápico, não tinha psiquiatra, não tinha psicólogo, nem psicoterapeuta. Lá não tinha uma Adebras e nem uma AD Vila Alpina, nem uma AD Embu das Artes. Não tinha uma congregação, um ponto de pregação. Ele está sozinho, sozinho, sozinho. Mas o fato de você estar isolado e sozinho não significa que você esteja desamparado. Diga comigo: a tua força virá do céu. Digam comigo: a força que você precisa. Aponta o dedo para cima. Diga comigo: virá do céu. Quando eu falar a força que tu precisa, tu aponta o dedo para o alto. A força que tu precisa virá do céu. A força que você 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 precisa virá do céu. Galerinha, a força que você precisa virá do céu. 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 Você pode aplaudir a Jesus? Falar sobre a pior depressão, o pior tipo de depressão é a chamada depressão sorridente. O cara mascara a sua angústia, sorri, conta piada, te faz ficar com dor na barriga de tanto você dar gargalhadas, e naquele dia o telefone toca: você está sabendo? Não, fulano se matou. Não pode ser. Estive com ele, me fez rir. Quero que vocês falem comigo o seguinte: o que a maioria das pessoas não sabe é que depressão não tem cara. Nem todo depresso está cabisbaixo. Às vezes o bom humor é uma fuga. Ele se torna um piadista porque ele está fugindo da sua realidade interior. Isso é muito sério, gente. Depressão sorridente. O pai não suspeita o que se passa na cabeça do filho. A mãe nem imagina o que se passa na cabeça da filha. O que eles estão maquinando, estão flertando com a morte. Elias não tinha psicotrópico, ansiolítico, não tinha diazepax, diazepam, gadernal. Não tinha farmácia, nem farmacêutico, nem médico, nem psiquiatra, nem psicólogo, nem psicoterapeuta, nem centro psicoterápico. Mas ele tinha Deus. A força que você precisa virá do céu.
Não se iluda com as aparências. Estar sorrindo não significa estar feliz. Diga comigo, não se iluda com as aparências. Estar sorrindo não significa estar feliz. Rapaz, tu tá forte, o cara tá pensando até tirar a vida, mas não demonstra. Tu é forte, rapaz. Quer que eu fale a verdade? Forte eu nunca fui, mas hoje eu disfarço melhor. Só estou abrindo para você. Não falo isso para ninguém. Lá em casa todo mundo pensa que está bem, não quero preocupar ninguém não. Já escreveu carta, se despedindo, já rasgou. Já confeccionou outra, já rasgou, e fica nessa situação. Deus está dizendo, olha para mim. Tira os olhos das ondas, dos ventos. Tira os teus olhos de Jezabel. Olhe para mim. Olhe para mim. Diga assim para Deus, eu preciso do seu olhar. Ele já está olhando para você. Você que tem que olhar para Ele. Eu preciso do seu olhar. Ele já está olhando. Inclusive a mão dele está lá. Você que precisa olhar para Ele. Olhai para o autor e consumador da sua fé. Legiaço retse jomasai. Clarice Lispector, ucraniana, naturalizada brasileira, nascida em 1920, morta com 57 anos de idade, em 1977, faleceu no dia 9 de dezembro daquele ano. Eu tinha 10 aninhos de idade, estava fazendo aniversário de 10 anos no dia da sua morte. A escritora Clarice Lispector diz, gosto de fazer as pessoas felizes, mesmo quando eu estou triste. Tem alguns deprimidos que se entregam mesmo, saem do quarto. Não, tem outros que continuam tocando a vida. Trabalham, cumprem expediente, pega metrô, pega trem, dirige o próprio carro, no olho do furacão, mas consegue fazer tudo e a gente não percebe. Tem um olhar mais sensível. Peça a Deus sensibilidade. Tem gente que está precisando da tua ajuda. Nem todo deprimido está trancafiado, debaixo do lençol, em cima de uma cama, trancado no seu quarto. Existem muitas pessoas deprimidas que estão tocando a vida. Eu sou pai, né? Eu sou mãe, né? Não posso demonstrar fraqueza. Eu tenho que correr atrás, correr na frente, correr depressa, porque eu tenho que buscar o pão nosso de cada dia. Lagaçai o recial que rece. A fé não dá imunidade aos transtornos mentais. Gente boa, gente de fé, gente cristã, gente de oração, também pode passar por depressão. O que é depressão? Depressão é pressão demais. Se você nunca teve, não julgue, ajude. Aí, meus irmãos, a força que você precisa virá do céu. E não é que veio? Sem pastor, sem irmã do ciclo de oração, sem farmacêutico, farmácia, psicotrópicos, psiquiatra, médico, neurologista, sem maqueiro, sem enfermeiro. Deus disse para o anjo, vai lá. Vai lá. Meu servo não sai debaixo do zimbro. Não come, não bebe,
Está agravando o problema, porque não tem nutriente, vitamina, proteína. O anjo chega com pão cozido na brasa da padaria do céu. Panificadora El Shaddai. E botija de água. Elias está... Deixa eu ver se eu consigo fazer algo sem precisar destruir nada aqui. Sim, olha. Assim. Está assim. Desperta. A Bíblia diz que o anjo tocou. O toque é fundamental, sabia? Calor humano. Ele significa apoio, segurança. O anjo veio e não só falou, tocou. O toque é importante. Tem gente sendo tocada aqui hoje. Deus está tocando. Deus está tocando. Tocou. Aí do teu lado, olha, profeta. Esse pão assado na brasa é teu, coma. Ele comeu. Beba dessa água fresquinha, tirada lá do rio. Há um rio. Deus hoje trouxe água do seu rio. Eu quero beber do seu rio, Senhor. Comeu, bebeu e não tomou uma postura. Voltou a se deitar. Deus te dá pão, te dá água para tu tomar uma postura. Mas talvez a depressão não era leve e nem moderada. Talvez era grave. Deus disse, anjo, por que voltou? O homem voltou a dormir. Leva mais pão e leva mais água. O homem estava dormindo de novo. Dormindo de novo. Olha como é que Elias está. O anjo repetiu. Toma mais pão, come. Toma mais água, bebe. Gente, quando ele comeu, fez a segunda refeição, bebeu mais daquela água. Levanta-te. Levanta-te. Você chegou assim. Você vai sair daqui assim. Você chegou assim, você vai sair assim. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E quando Elias havia pensado que o seu ministério havia se encerrado, o versículo 15 diz, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, e de Abel Meloá, ungirás profeta em seu lugar. Quando Elias pensava que estava tudo acabado, ainda havia grandes obras a serem feitas. Ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel e ungir o seu sucessor. Você não vai terminar seus dias debaixo do zimbro. Você não vai terminar os seus dias deitado debaixo de um arbusto.
Você que está assim, lá do céu, desce água. Deus está descendentando a tua sede. Receba água. Receba água. Receba água. Rejuvenesça. Seja curado. Seja curada. Seja abençoado. Seja abençoada. Seja abençoado. Em o nome de Jesus Cristo. Termino aqui a minha fala. As palmas são para Jesus. 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 Mais palmas são para Jesus. Meus irmãos, vocês sempre têm me prestigiado e me ajudado. Não é o meu interesse, mas vocês sempre superaram as minhas expectativas. Eu venho aqui, trago os meus livrinhos, e vocês de bom grado contribuem muito com o crescimento por meio da leitura e também para garantir o retorno do meu investimento. Porque de alguns anos para cá não é mais a MK Publicitar que está publicando os meus livros, sou eu mesmo. Através de uma organização religiosa que eu presido, chamado Word of Wisdom, Palavra de Sabedoria. E eu trago aqui esse livro, que não é de minha autoria, mas quando vocês lerem, vocês vão ver o autor se referindo a mim, a minha contribuição, porque eu o ajudei na elaboração desse livro. É um tratado de inteligência emocional, todo baseado na história da vida de Elias, o profeta. Gerson Elias Torrezan, presidente da Assembleia de Deus em Americana, interior de São Paulo. Geografia da Alma, o mapa dos sentimentos humanos à luz da palavra de Deus, lançado pela editora Z3, a obra dele, por uma editora. Esse livro custa R$ 49,90, mas eu disse para ele que eu apresentaria esse livro e faço questão de apresentar até primeiro do que os meus livros, ainda que eu tenha tido participação de 30% nessa obra, porque é um livro que dará continuidade ao curso que a gente se matriculou hoje. As lições que nós tivemos hoje. De R$50 para 35. Este é um livro que muitos de vocês já possuem, que também é um livro para te tirar do marasmo. Um livro que não é de autoajuda, é de ajuda do alto. Só merece o doce quem provou o amargo. E se a vida for uma barra, que seja de chocolate, preferencialmente da Cacau Show. Mas pega leve para vocês não virarem um barril. E este é um livro de autoconfrontação. É um livro que te conduz ao autoconhecimento. Como ser abelha no mundo de moscas, encarando os desafios da autodescoberta. Esse livro nos ajuda a flagrar
as sujidades da nossa alma, os monstros que se ocultam nos meandros da nossa alma, nos porões da nossa alma. É um livro que te encoraja a enfrentar a sua interioridade. Por quê? Como ser abelha no mundo de moscas? Porque a abelha industriosa, são 3 tipos de abelha. A abelha rainha, que se alimenta de geleia real. As abelhas operárias, que é a maioria das abelhas que se encontram na colmeia. E o zangão, ou os zangões, que são os reprodutores. As abelhas, elas trabalham em um ambiente limpo e produzem mel. E do mel tem muitos derivados, de shampoo a xarope. Não sejamos como as moscas que procuram chagas até em corpos limpos, porque as moscas têm predileção por escarro, fezes, corpos insepultos e latas de lixo. É o nosso lado mosca, eles são as obras da carne. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, diz que os justos carregam a natureza má, os injustos são carregados por ela. E esta obra vai fazer você conhecer a si mesmo, sua natureza má, herdada dos primeiros pais, Adão e Eva, e como confrontar esse lado mosca, e investindo no seu lado abelha. Não sejamos como as moscas que procuram chagas até em corpos limpos, mas sejamos como as abelhas que procuram belas flores até no meio da lama. Que você, recuperado e curado, possa ir lá nos pantanais da vida, arrancar aquelas pessoas que estão charfundadas na lama do pessimismo, da melancolia e da depressão. Seja uma abelha no mundo de moscas. A glória para Deus e as palmas também. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Muito obrigado. Me perdoe o tempo que eu me excedi. Me perdoe. Irmãos, nós tivemos o aperitivo, a alimentação e a sobremesa. Papai preparou a mesa. A época que estamos vivendo, irmãos. Quase 2 anos de ansiedade, esperando por um melhor resultado. Olhando os noticiários, olhando as comunicações, a situação. E isso tem levado muitas pessoas à preocupação. Principalmente quem tem família, que muitas vezes não se preocupa consigo mesmo, mas com a esposa, com os filhos, com os parentes, com aquelas pessoas que a gente acha que a gente sempre nunca vai pegar nada, né? Sempre é para os outros. Então você fica preocupado com os outros. E nessa preocupação você se esquece de você. Quando menos você espera, você está debaixo do zimbro, sem perceber. E a palavra chegou na hora certinha, irmão. Quantos irmãos encontraram, ouvindo a palavra, que é a hora certa de ouvir isso que acabamos de ouvir? Sim. E olha que você não é Elias, hein? Nós aqui talvez não tenhamos nenhum Elias aqui.
que já tinha um ministério com tantas vantagens. Esse acontecimento aqui está se dando no fim do ministério dele. Mas já tinha acontecido muitas coisas na vida dele. Que talvez você pense, eu gostaria de ser Elias. Olhando só o começo. Mas se Deus não socorre Elias, tudo que tinha acontecido com ele ficava debaixo do zimbro. Mas eu quero crer que Elias era homem de depositar diante de Deus as suas ansiedades, suas preocupações. Quando ele se viu sem ninguém, tinha depósito de oração lá. Tinha um comportamento que Deus jamais ia deixar Elias morrer à míngua. Faça por onde aconteça isso com você, irmão. Que o dia que você não puder mais, por causa de um problema, ou de uma enfermidade, ou de uma idade muito avançada, você tenha diante de Deus um depósito, uma poupança, de onde o Senhor vai dizer, não, pode tirar da poupança e levar para Ele. É Ele mesmo que orou, Ele mesmo que pediu, vai lá levar a resposta daquelas orações lá do passado. Então, o Senhor está aqui, irmãos, para nos ajudar a permanecer naquilo que temos recebido, ouvido e vivido. Porque, irmãos, nem sempre o amanhã pode ser igual hoje. Talvez Elias nunca pensou que ele tivesse um amanhã tão difícil. Mas eu fico pensando, irmão, quando eu falo sobre equilíbrio ministerial, é o que Elias não teve. Tudo que ele tinha de poder, de autoridade, ele gastou para matar os 450 profetas. Gastou tudo que tinha. Saiu de lá vazio. Não tinha mais nada. Todo o poder, toda a autoridade, tudo, ele gastou tudo. Irmão, não gaste tudo. Guarde alguma coisa. Muitas vezes a gente, no afã de fazer, gasta tudo, irmão. Passa do limite. O equilíbrio, a ponderação é muito importante. Vamos pedir que Deus nos ajude. No mínimo, não esquecer essa palavra de hoje. No mínimo. Chega em casa, irmão, faz algumas anotações, marca alguma coisa no rodapé da sua Bíblia, anota alguma coisa. Porque amanhã você vai precisar, eu vou precisar. Então nós queremos agradecer, pastor Alex. Deus possa lhe dar graça. E nunca encontrar um zimbro para deitar embaixo. Ficar sempre caminhando. Ter sempre companheiros. Elias estava tão despreocupado, irmão, que até o servo dele ele deixou separado. Fica aí. É um problema sério, irmão. Jesus se viu numa situação dessa, num lugar chamado Getsemane. Estava muito diferente que o Elias, não.
pedindo para passar aquele cálice, passar aquela hora, mudar aquilo, mudar aquele quadro. Talvez ele não pediu para morrer, irmão, porque ele era eterno, né? O dono da vida. Mas ele estava numa situação muito difícil. Então, irmãos, ninguém está livre de passar dias difíceis. Então a Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer para atravessar o dia mau. O dia mau. Não pense que sua posição religiosa, cristã, ministerial, não, mas sou pastor, sou profeta, tenho dom, irmão, eu volto a dizer aos irmãos, tudo que Deus te dá é para gastar aqui. Tudo que Deus te dá é para gastar aqui. Para lá, tem outra carga que você vai receber lá no tribunal. Então, não perca aquele encontro por aquilo que você tem aqui. Você tem aqui, termina no caixão. Lá você vai receber o resultado do que você fez com o que Deus te deu aqui. Amém? Então, irmãos, Deus abençoe os varões, Deus abençoe as irmãs, abençoe o nossa banda, os obreiros. Convidar os irmãos para amanhã. Estamos aqui no batismo, 9 horas. E depois, às 6 horas, o grande culto, quando estaremos encerrando a festividade, consagrando os obreiros no culto de amanhã à noite. Amém? Deus abençoe o Ezequiel, pela sua presença aqui conosco, trazendo sempre alegria, uma alegria trazendo outra alegria. Glória a Deus. Eu queria saber se tem alguma pessoa aqui que ainda não é evangélico, está participando conosco e sentiu a palavra de Deus tocando em sua vida. Você quer aceitar Jesus, um parente de um irmão, um amigo, um convidado que veio, ouviu os cânticos, ouviu a palavra, deseja receber Jesus como seu Salvador. Se tiver alguém, eu quero convidar a levantar a sua mão, para nós podermos orar por você. Tem alguém? Senhor, uma senhora, um moço, uma moça. Tem uma senhora lá. Tem lá uma senhora. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Tem mais alguém? Traz essa senhora aqui, nós vamos orar por ela. Glória a Deus. Tem mais alguém? Saia do seu banco, vem para cá. Nós vamos orar por você. Talvez você seja um evangélico, mas você está numa situação muito difícil, você está se sentindo sozinho, você está se sentindo desamparado. Eu quero te convidar, vem aqui, nós vamos orar por você. Deus vai abençoar você. Tem alguém? Saiu da igreja, talvez se desligou dos irmãos, está perambulando pela vida, e nesta noite quer voltar para Jesus. Nós estamos aqui para te ajudar a reconciliar. A igreja se coloca em pé. Saia do seu banco, venha para cá. Nós vamos orar por esta senhora que está aqui, por esta moça. E nós não sabemos da sua vida, mas o Senhor Jesus sabe da sua vida, sabe das suas necessidades, sabe das suas ansiedades, e Ele está aqui. E a Bíblia diz que aquele que se achega a Deus, ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esteja certa, senhora, que o Senhor estará tomando conta da sua vida. Convidar o pastor Paulo Lima para orar por esta pessoa. Glória a Deus. Irmãos, estenda as mãos para cá, os obreiros. Glória a Jesus. Ela sentiu de dobrar o joelho, deixa ela dobrar o joelho. Ela sentiu. Deixa ela dobrar o joelho. Isso, tá bom. Estenda as mãos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó,
Deus de Elias, Deus de Eliseu, Deus da igreja. Aqui está, Senhor, esta jovem, se decidindo, Senhor, seguir os teus caminhos. Abençoa ela, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. Pai Santo, cuida dela, cuida dos seus familiares, que ela permaneça firme na tua casa, na tua presença, dando fruto, e que o seu fruto permaneça na tua casa. Nós oramos a ti agradecidos por esta vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Abrace ela aí, pega o endereçozinho dela para nós orarmos por ela. Irmãos, estenda sua mão para cá. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com a sua igreja em toda a face da terra, com cada um de nós e dos nossos familiares, permaneça hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos os irmãos.